segunda fase do nosso protocolo anterior, a gente falou dos 3 chás, primeira, segunda e terceira fase. Aqui a gente vai falar de quê? De nutrição. O segundo passo é nutrir o nosso organismo com um pó nutricional, famoso shake, que a gente conhece, né, popularmente como shake, um pó nutricional que contém todos os macro e micronutrientes que o nosso organismo precisa para as nossas funções vitais. Todos os valores diários de referência de nutrição está presente no nosso shake, no nosso pó nutricional. Se nós colocarmos uma mesa imensa, cheia de alimentos de todas as espécies, a gente comendo todos esses alimentos, a gente não consegue a quantidade de concentração de nutrientes que tem dentro do nosso pó nutricional. Então, o que ele faz? O que ele vai nos auxiliar? Ele vai acelerar o metabolismo, vai queimar gordura corporal, auxiliar no emagrecimento saudável, promover saciedade, melhora a funcionalidade intestinal, melhora a nossa digestão, ajuda a firmar os tecidos, né? Ajuda a fazer a firmeza, a sustentação da pele, dos nossos órgãos de uma maneira geral, promovendo essa firmeza, fornece energia e disposição. Por que a gente está falando isso? Muita gente falou assim, mas se eu fizer o uso do chá, como que eu posso fazer combinado? Não significa que quem está naquele protocolo anterior de primeira e segunda fase não deva ou não possa fazer uso dos shakes. A gente está colocando aqui como um complemento, como falamos, tanto é que o título aqui dos meus slides está segunda fase do protocolo. Então, é a gente incrementar, é a gente associar ao processo de desintoxicação, né, de acelerar metabolismo, de manutenção, mas a nossa nutrição saudável. Qual que é a forma de preparo? Né? Nós temos nas duas versões do poucher ou na versão de sachê. Qual que é a forma? Diluir um scoop, um copinho medidor do pó nutricional, ou quando a gente está falando do sachê, né, da caixinha, que é a embalagem muito mais prática, muito mais fácil para você carregar, sem desculpas de sair da sua dieta, de sair da sua rotina alimentar. Lembrando que dieta não é algo para ter início e nem fim, mas significa modo de viver. Então, para que você possa levar nas suas viagens, a gente tem na versão sachê, a diluição é um scoop, uma medida de 15 gramas, ou um sachê de 15 gramas em 300 ml de líquido gelado. Por que eu coloquei essa observação líquido gelado? Porque não precisa ser necessariamente leite desnatado, né? Você pode preparar o seu leite de coco líquido ou leite de coco em pó acrescido de água. Por que eu coloquei líquido gelado? Primeiramente, se a gente está falando de emagrecimento, se nós estamos falando de processo de emagrecimento, quanto menos calorias a mais eu acrescentar, mais eficiente e puro vai ficar o meu produto. É errado com leite? Não, não é errado com leite. Eu estou falando que você pode acrescentar a um suco, que você pode acrescentar água e um pequeno pedaço de fruta. E Elisângela, por que gelado? Vamos lá. O nosso shake, ele contém o whey protein. O whey protein é uma proteína de altíssimo valor biológico. Né? O que diferencia o uso do whey protein comparado às outras proteínas? O whey protein, por exemplo, ele tem um valor biológico de proteína de 100. Se a gente pegar uma proteína como o frango, por exemplo, vai ter 79, o peixe 83, carne vermelha 80, ovos tem o maior nível de proteína, que vai de 88 a 100, leite e queijo a 80 também. Então, o whey protein, ele fornece mais aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Mas esse grande diferencial do whey protein, ele oferece mais aminoácidos essenciais sem oferecer colesterol e sem oferecer gordura. Por que gelado? Não posso fazer o meu shake quente?
Não. Não posso fazer o shake de chocolate como se fosse um chocolate quente? Não. Por quê? Porque pela presença do whey protein, quando a gente aquece, ocorre um processo chamado de desnaturação proteica. Vai acontecer o quê? A alteração da molécula da proteína. Essa molécula ela vai ser alterada, podendo haver mudanças no arranjo dos aminoácidos e vai romper essa cadeia molecular. Quando rompe essa cadeia molecular, vai perder algumas propriedades. Ainda mantém as suas proteínas, pode manter alguns dos benefícios, mas vai acontecer o quê? Vai perder a sua propriedade e, além disso, pode também adquirir alguns radicais livres. E lembrando que radical livre vai contribuir para o envelhecimento precoce. Por isso, não aqueça o whey protein, não faça receitas que aqueçam conforme o nível de temperatura, vai desnaturar essas proteínas, certo? Então, por isso que a gente não faz não aquece, não usa líquido quente para o shake. Então, sempre gelado. E detalhe, substituir 2 refeições. Refeições parciais. Refeições, aqui eu coloquei uma sugestão para você. Ou substituir café da manhã, ou um lanche da tarde, ou um jantar. Jamais substituir o almoço. O almoço você precisa ter uma refeição balanceada, uma refeição salgada. Então, ou substituir café e jantar, ou café e lanche, ou lanche e jantar, fica a seu critério. Substituir 2 refeições. E jantar no máximo até às 19 horas. Nada de fazer jantares mais tarde. A gente está falando aqui de processo de emagrecimento, de auxiliar, de potencializar o emagrecimento. Então, até às 19 horas. Lembra do processo de repouso do nosso organismo? Então, até às 18, 19 horas, ele ainda está trabalhando para metabolizar, para queimar. Passou disso, ele vai passar pelo processo de repouso, então tudo vai se tornar mais lento. Outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, uma pergunta que muita gente tem falado. O nosso shake, eu até tenho aqui, na caixa vem escrito: enriquecido com 25 vitaminas e minerais, com proteínas formadoras, substitui parcialmente uma refeição, não contém glúten e não contém açúcar. A grande pergunta: o nosso whey, né, o nosso shake, tem lactose? O nosso shake tem lactose. Então, as pessoas que são intolerantes à lactose, o que é a lactose? É o açúcar do leite. Quem tem intolerância à lactose vai ter a presença da lactose. Por quê? O nosso whey protein, ele não é isolado, ele é concentrado. O que significa? O whey protein concentrado, ele tem em torno de 80 a 89% de proteína do soro do leite, né? Uma menor quantidade de carboidrato, tem uma menor quantidade de gordura, mas é o whey concentrado. Quando a gente fala de whey protein isolado, é onde sofre o processo que a gente chama de filtração, obtendo mais de 90% das proteínas puras. Vai fazer o quê? Aumentar o grau de pureza, mas vai ser removida a lactose e as gorduras. Então, o nosso whey, ele não é isolado, ele é whey concentrado. Eu sei que muita gente tem perguntado e falado sobre isso. O que precisa lembrar é: eu tenho alergia, né? Você não tem alergia à lactose, não. Você tem alergia à caseína, que é uma proteína do leite. É totalmente diferente intolerância à lactose do que alergia. A alergia à proteína do leite e intolerância ao açúcar do leite, certo? Então, para um tratamento de 30 dias também para potencializar o emagrecimento. Por quê? Qual é a principal função do shake? A principal função do shake é substituir parcialmente as refeições. Parcialmente. Café, lanche ou jantar. Almoço, de jeito nenhum.
O shake é versátil, ele é balanceado, ele contribui não só para a perda de peso, quando a gente substitui 2 refeições, mas também para manutenção, substituindo uma única refeição. E para quem quer ganho de peso, né, acrescentando as refeições. Desculpa, engasguei aqui um pouquinho. Então, o nosso shake, ele contém 3 ativos extremamente essenciais. 3 ativos fantásticos, maravilhosos, presente aqui, que eu acho que eu só vi no nosso shake mesmo, Maravilhas da Terra. Primeiramente, ele contém o que a gente chama de peptídeos de colágeno. Elisângela, mas qual que é a diferença entre peptídeos de colágeno e colágeno hidrolisado? Vamos lá. Colágeno em si é uma cadeia íntegra com 20 aminoácidos, com moléculas gigantescas. Faz efeito no nosso organismo, mas demora muito para ser absorvido. Colágeno hidrolisado. Essa cadeia é quebrada pelo processo de hidrólise, fazendo com que seja retirada a água, diminui as partículas para ser melhor absorvido pelo nosso organismo. Ótimo. Biopeptídeos de colágeno significa o quê? Qual que é a diferença, então, desse biopeptídeos de colágeno para o colágeno hidrolisado, que já é sensacional? A diferença são basicamente o tamanho das moléculas. Os peptídeos, eles são em maiores quantidades, mas de tamanho uniforme, tamanho único. E esse tamanho minúsculo dos peptídeos favorece a sua absorção, faz com que ele seja melhor aproveitado pelo organismo. Um peptídeo único que tenha mais de 70 aminoácidos, ele já é considerado uma proteína. Então, o peptídeo de colágeno, ele é um conjunto, imagine assim, um conjunto de microfragmentos super pequenininhos de proteína. Então, por padrão, cada peptídeo, né, ele vai ter de 2, no máximo até 100 aminoácidos, enquanto uma única molécula de colágeno vai ter mais de 3.000 aminoácidos. Então, significa que o quê? O peptídeo ele é tão pequenininho, o fragmento é tão minúsculo que a facilidade de absorção pelo organismo é muito superior. Você consome, o teu organismo já vai estar trabalhando, absorvendo todo esse nutriente. Então, o peptídeo de colágeno, eles são indicados para fortalecer os nossos ossos, os nossos músculos e articulações, principalmente para nós mulheres que sofremos com o desgaste do colágeno, temos uma perca de colágeno muito maior do que os dos homens pela nossa própria constituição, que constitui o nosso corpo, a gente tem, em média, 35% menos colágeno do que os homens. Aumenta a flexibilidade dos tendões e ligamentos, estimula os condrócitos, que são as células primárias que formam as cartilagens. Então, olha o grande diferencial do nosso shake. O whey protein. O whey protein vai auxiliar na construção muscular, vai auxiliar na perda de peso. Por ser riquíssimo numa proteína de alto valor biológico, é um excelente suplemento que auxilia no ganho de massa muscular, e as proteínas, que são a proteína de matéria-prima dos nossos músculos, e tem um grande diferencial também. Faz com que a gente emagreça sem perder a massa magra. Olha que diferença, né? O emagrecimento saudável é você eliminar gordura, mas não eliminar massa magra. E o grande diferencial também para melhor funcionalidade intestinal, conta com as fibras prebióticas. O que são prebióticos? São fibras que não são digeridas pelo nosso corpo, elas vão ser fermentadas pelas bactérias da nossa flora intestinal. O que isso significa? Elas servem de alimento saudável para os micro-organismos benéficos, né, para as bactérias boas do nosso intestino. Com isso, é importante para a manutenção da nossa microbiota intestinal e também para aumentar o nosso sistema imune. Olha isso, né? A gente melhora a nossa saúde intestinal e vai melhorar a saúde do nosso organismo como um todo. Então, aqui o que eu estou falando para vocês, estou falando só de 3 ativos essenciais,
fora 25, mais de, né, quase 30 vitaminas e minerais essenciais presentes no nosso shake. Segundo passo, Elis, mas não é o terceiro? Não, a gente está falando ainda do segundo passo. Por quê? Nós temos uma outra opção de substituição de refeição, mas de uma forma salgada, principalmente para o jantar, que é a nossa sopa, né? Dá até água na boca, só de olhar aqui, né? Eu adoro todos os sabores. Então, no segundo passo da nutrição, então eu tomei o shake de manhã, eu não quero tomar o shake no jantar. Ótimo, você pode fazer a opção da sopa. Ninguém vai querer tomar a sopa no café da manhã, né? Vai que de repente alguém gosta, mas o shake no período da manhã e a sopa no período da noite, ou substituindo o lanche da tarde. Mas o importante é fazer o uso, até mesmo para você não ter essa variação do shake e a sopa. Tem a opção, tem os mesmos nutrientes que nós falamos aqui, de biopeptídeos de colágeno, falamos de fibras prebióticas, de nutrientes, de vitaminas e minerais. Qual que é o grande diferencial? Vai inibir o acúmulo de gordura corporal. Porque de nada adianta você estar tratando com os chás, a desintoxicação com o chá, 4 vezes ao dia, né, na forma que eu ensinei, preparar meio litro de manhã, meio litro à tarde, tomando as 4 xícaras, né, de 250 ml, fazendo todo o protocolo, e de repente você fazer um lanche super gorduroso, cheio de carboidrato. Não. Então, opte por fazer o quê? Uma alimentação saudável e nutritiva. A gente precisa entender que existe uma grande diferença em comer e se alimentar. Como assim, Elisângela? Existe diferença em comer e se alimentar? Sim. Comer é quando eu estou comendo no automático, somente com os meus olhos, para satisfazer o meu desejo daquilo que eu estou vendo. E quando eu me alimento, eu estou colocando dentro do meu organismo nutrientes essenciais que vão favorecer o bom funcionamento do meu organismo e promoção da minha saúde. Então, a gente precisa se alimentar de forma adequada. Então, a nossa sopa faz o quê? Vai inibir o acúmulo de gordura, vai controlar a ansiedade, vai promover a saciedade, melhorar a nossa digestão, é um alimento nutritivo, é um alimento que vai nutrir as nossas células e não vai dar aquela sensação de peso, de desconforto, não, melhora o nosso processo digestório e também ajuda na melhora do aspecto da nossa pele. Além de tudo isso, qual que é a forma de uso? Diluir um scoop, né, ou um sachê, no caso, do pó de 15 gramas em 200 ml de água fervente. Então, nesse caso aqui, eu tenho biopeptídeos de colágeno, mas eu não vou ter o perigo, não vou ter a whey protein, desculpa que eu falei anteriormente, era do shake, para acontecer a desnaturação das proteínas. Então, se você ler aqui na sopa, eu só tenho aqui de sachê, para poder falar para vocês. Mistura para o preparo de alimento instantâneo, de biopeptídeos de colágeno, fibras prebióticas enriquecido com 26 vitaminas e minerais. Substitui parcialmente uma refeição, contém proteína firmadora, rica em fibras e não contém glúten. Então, nesse caso, que não contém a presença do whey protein, você pode fazer com que com água fervente, com água quente, que não vai acontecer a desnaturação das proteínas. A ideia é substituir o jantar. Mas o preparo, eu queria até chamar a atenção de vocês aqui. Prometo que, de repente, a gente faz mais para frente uma live só de receitinhas. Eu posto receitas ali no Instagram ou no Facebook, o pessoal sempre me pede, me manda receita, me manda receita. O preparo pode ser diversificado. Como assim, Elisângela? Eu posso preparar conforme a recomendação da embalagem, mas também eu posso preparar uma forma diferenciada, onde eu vou estar me alimentando com esses nutrientes, sem ser na forma da sopa. Lembrando, né, vai depender do grau que você precisa de emagrecimento. Se você fizer da forma que está aqui, você já está fazendo da forma correta e não acrescenta tantas calorias.
Tudo aquilo que você misturar a mais, você vai acrescentar calorias. Mas, por exemplo, quero fazer um lanche leve e fazer a utilização da sopa. Posso fazer um patê, exatamente, posso pegar a medida, ou o scoop, ou o sachêzinho, e vou fazer o quê? Posso misturar ou com um creme de leite caseiro, ou com um creme cheese. Vou preparar 2 colheres de sopa, misturar e fazer um patê para comer com uma torrada, ou para fazer um molho de salada. Também faço o quê? Diluo num copo de iogurte natural, um sachêzinho da sopa, com algumas gotinhas de limão. Você tem o quê? Um molho de salada que você pode estar se alimentando, nutrindo o seu organismo, substituindo uma refeição e permanecendo no seu protocolo de emagrecimento. É só uma ideia, mas depois eu falo para vocês de receita. Por isso que eu coloquei ali, o preparo pode ser diversificado. Então, a gente aumenta a nossa capacidade de comer de forma natural, de nutrição mesmo. Lembrando, desintoxicando com chá SBMDT, fazendo uso do shake e fazendo uso da sopa. Nada mais importante que isso, além quando a gente vai perdendo peso, gordura, a gente vai fazendo o quê? A nossa pele, ela vai voltando ao normal, ou vai ter uma tendência ao processo de flacidez. Então, a gente precisa do quê? Agora que vem o terceiro passo, que é a firmeza e a sustentação da nossa pele, porque quando nós vamos perdendo peso, a gente precisa de algo que garanta com que o nosso tecido fique no lugar com tonicidade, com elasticidade. E isso a gente tem com o nosso super colágeno 4 em 1, que contém colágeno hidrolisado, lembra que eu falei? Passa pelo processo de hidrólise, com o colágeno tipo 2, específico para cartilagens, e o verisol específico para a pele, é o colágeno específico para cuidado da pele. Quando eu faço uso desse colágeno, eu vou ter o quê? Vou promover mais firmeza e sustentação da minha pele. Ele é responsável pela manutenção e pela beleza da pele, previne e retarda sinais de envelhecimento, suaviza a formação de rugas e linhas de expressão, aumenta a elasticidade da minha pele, promove a cicatrização rápida dos tecidos, principalmente quando a gente está falando de pós e pré-cirúrgico. Pessoas que vão passar por um processo cirúrgico, já existem vários profissionais de saúde, inclusive alguns obstetras já estão indicando para as futuras mamães, no último trimestre, fazer o uso de colágeno para que, principalmente quem vai passar pelo processo de uma cesárea, para já ir amenizando e facilitar essa cicatrização. Para quem vai passar por uma cirurgia ortognática, por processos odontológicos, também fazer o uso antecipado e durante para melhorar essa cicatrização. Melhora o aspecto de celulite e de estrias, promove o fortalecimento e crescimento das unhas e dos cabelos. Também o colágeno vai promover saciedade. Se a gente está falando de emagrecimento, quanto mais nos ter essa sustentação, essa saciedade no nosso organismo, melhor, menos vai ser a nossa compulsão alimentar. E com isso, se ele promove a saciedade, ele vai auxiliar no gerenciamento de peso. Qual que é a forma de uso? Ou uma medida, ou um sachê adicionado a 200 ml de líquido frio. Lembre-se, evitar a desnaturação das proteínas. Então, a gente precisa o quê? Fazer com que seja utilizado no líquido frio. Então, aqui você pode acrescentar na água, você pode acrescentar no suco, na bebida da sua preferência. Uma única vez ao dia você já está suplementado. E por ser hidrolisado, qualquer horário que você consumir, você já vai estar suplementado. Se a gente está falando que promove saciedade, então, antes de uma refeição, ou próximo, logo, ou bem antes, ou antes de você dormir, não tem problema. O importante é você consumir no mínimo